Estamos iniciando o 8º episódio da 4ª temporada do podcast Antes da Consulta. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, João, e você? Estamos indo, né? Caminhando. Mês de outono já. Friozinho chegando. Tá mudando, né? Apesar que ainda tá quente durante o dia, né? Depende, né? Depende que é uma coisa que não dá pra saber. Tem dia que você acorda e tá calor, tem dia que acorda e tá frio. É catanduva. Você sabe, João, que essa mudança climática repentina, acorda tá frio, ao longo do dia tá calor, depois volta a chover, sempre gera um pouquinho de dor de cabeça, né? Ah, quem que não tem uma dor de cabeça, né? E para isso nós trouxemos hoje uma grande especialista nessa área. E aproveitando, vamos agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer aqui no nosso podcast a doutora Eliana Melhado. É tanto título aqui que parece o Michael Phelps quando vai para as Olimpíadas, lembra? Que ele tinha um monte de título de medalha. Sim. Ela é neurologista com expertise em cefaleia, doutora em ciências médicas na área de neurologia pela Unicamp, diretora e coordenadora do Comitê de Cefaleia na Mulher da Sociedade Brasileira de Cefaleia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da International Headache Society. E é uma brilhante famequense. E faltou um. Ela é BD de ouro da turma dela. Nossa, ela é muito famosa, né? Seja muito bem-vinda, Eliana. Pessoal, boa noite, agradeço o convite, é uma honra estar aqui nesse podcast famequense. Nós é que nos sentimos lisonjeados. Eliana, é muito comum no dia a dia, né? Raramente, eu acho que não existe uma pessoa no mundo que nunca teve uma dor de cabeça. E nós sabemos que existem várias causas, né, várias razões para ter uma dor de cabeça, mas para a gente iniciar o nosso bate-papo, explique para a nossa audiência o que é uma cefaleia. Cefaleia é sinônimo de dor de cabeça, então não é um termo que é muito comum, o pessoal não sabe muitas vezes o que é cefaleia. Então cefaleia e dor de cabeça são termos sinônimos e nós médicos devemos utilizar a palavra dor de cabeça realmente. Cefaleia é como AVC. AVC pegou, porque realmente com a questão da sensibilização da trombólise, o AVC pegou, mas ainda a gente usa muito o termo derrame cerebral. Então, a cefaleia não pegou, a gente precisa usar dor de cabeça, que englobam todas as dores de cabeça que existem nesse nosso universo. E aí, enxaqueca é um dos tipos, que é muito comum, muito estudado, mas é interessante, pessoal, diferenciar que enxaqueca é um tipo dentre cerca de 200 tipos de dores de cabeça. Então nós temos aí numa classificação 200 tipos. Então, o médico falou que eu tenho cefaleia. Não, então você tem dor de cabeça. Qual é o tipo? Então nós temos 200 tipos para investigar. E como você muito bem falou, se a gente pegar todas em geral, 90% da população já teve ou tem ou terá alguma dor de cabeça por alguma questão. Eliana, se há uma variedade tão grande de formas de dor de cabeça, você precisa de algum instrumento, de algum exame para classificá-las. Essa é uma dor de cabeça que eu vou chamar de A, eu vou tratar dessa forma, B assim. Toda dor de cabeça precisa ser examinada com um exame de imagem ou não? Não necessariamente. Na verdade, boa parte das dores de cabeça são diagnósticos clínicos. E, assim, a ferramenta que nós temos é uma ferramenta clínica, que é o critério da Sociedade Internacional de Cefaleias, que essa daí eu falo que se reúnem experts do mundo inteiro e que eles fazem ali cada 5, 6 anos uma reunião e eles compõem ali todos os critérios diagnósticos de todas as dores de cabeça, onde nós temos ali 14 itens da classificação, por isso que acaba culminando aí em cerca de 200 tipos. Logicamente, o que nós chamamos de dores de cabeça primárias são as dores de cabeça que nós não precisamos de exame complementar. Então, são critérios tipo enxaqueca tem que ser pulsátil, durar de 4 a 72 horas, às vezes com fotofobia, com fonofobia, aversão à luz, aversão a barulho, a pessoa não aguenta um ambiente iluminado, precisa ir para um quarto escuro. Isso tudo faz parte dos critérios de enxaqueca. E aí você compõe esse diagnóstico de enxaqueca. Agora, uma dor por um trauma de crânio.
crânio. Então, a pessoa está com uma dor de cabeça porque ela fez um trauma de crânio. Aí ela é secundária ao trauma, aí você precisa de exame complementar. Uma dor de cabeça secundária é um acidente vascular cerebral. Você precisa fazer o exame complementar. Então, os critérios, eles são, assim, muito ricos e suficientes para dizer quando você tem que fazer ou não um exame complementar. Então, quando o médico te fala, você tem enxaqueca, acredite, é baseado em estudo científico, em critério diagnóstico. Porque você fala, como é que eu sei que eu tenho enxaqueca? Então, é critério, é estudo, e aí muitas vezes não precisa de exames. Quantos pacientes fazem exames desnecessariamente e o diagnóstico é de enxaqueca? Então, nós temos realmente esse problema, que é importante colocar aqui, de não precisar queimar tanto exame diagnóstico com relação às dores de cabeça que elas mesmas se explicam. E, Eliana, a enxaqueca, né, como você bem disse, é muito comum, tá? Faz parte do dia a dia, desde clínicos gerais, neurologistas atendendo essa doença. E nós sabemos que tem inúmeras causas, né? Só que os pacientes muitas vezes custam acreditar, né? Eu acho que foi muito importante você trazer essa fala de que é baseado em ciência, que o diagnóstico clínico é real, porque todo mundo quer fazer uma tomografia. E todo mundo acha que tá com um aneurisma, ou que tem um tumor, ou que tem alguma coisa, e que tem que fazer um exame, que se não fizer o exame não tem um diagnóstico. Mas explica também um pouco sobre os principais motivos, talvez alguns tipos de alimentos, a questão do estresse, da saúde mental, o quanto que isso pode comprometer essa dor de cabeça. Então, eu estou aqui para isso, né? Justamente evitar que as pessoas façam exames desnecessários, muitas vezes, porque parece que não, tem a questão de raio-x, né, também, né? Essa questão de contraste. Então, assim, não é tão isento de problemas isso. Então, tem pessoas que chegam com, sei lá, 10 tomografias, 5 ressonâncias, e é desnecessário realmente. Então, é importante a gente esclarecer. Muitas vezes não precisa de realizar esses exames complementares. É o que você me perguntou em relação a fatores desencadeantes, a gente cai na enxaqueca. Só para colocar para as pessoas, então 90% tem ou terá, ou já teve alguma dor, que eu falo, até do resfriado, até do Covid, até porque um dia estava com raiva e bateu a cabeça na parede. Alguma coisa assim que a pessoa teve a dor de cabeça, ressaca. Ressaca é uma bela causa. Ninguém vai procurar para fazer uma ressonância, né, pessoal, por conta de dor de cabeça de ressaca. Todo mundo sabe. Então, eu falo, quando o médico sabe que é enxaqueca, ele sabe o que está falando. Então, precisa acreditar e entrar no tratamento e entender que não vai ter uma causa estrutural. Eu falo assim, não preciso do exame negativo. O exame deu negativo, então é enxaqueca. Eu não preciso disso, nós não precisamos disso. E aí, com relação a fatores desencadeantes, enxaqueca é 15% da população. Você falei a tipo tensional, que seria a dor de cabeça comum do dia a dia, seria 60% mais ou menos, ela também se explica, só que ela não gera tanto problema, então as pessoas tomam um remédio, melhora. Agora, enxaqueca gera muito problema. E é essa que é super estudada e que acaba tendo essa questão de fatores desencadeantes. Não que uma dor tipo tensional também não tenha. A dor tipo tensional, o nome dela já fala, eu não concordo, viu, pessoal? Hoje eu tenho assim, o direito de não concordar com o nome dos experts. Você falou tipo tensional, porque seria melhor para as pessoas entenderem uma dor de cabeça comum do dia a dia. É do final da tarde, às vezes, é o dia que você está muito estressado, sim, mas às vezes você não tem estresse, também tem essa dorzinha chata, que ali toma um remedinho, passa, ela dura ali pelos critérios 30 minutos a 7 dias, a pessoa está 7 dias, é uma dor, não é enxaqueca, mas 7 dias com dor, já suscita uma procura médica. E que também é desencadeada por uma insônia, por uma ansiedade. Já a enxaqueca, ela é muito mais estudada, a fisiopatologia dela, o mecanismo dela é muito complexo, e aí ela tem muito mais estudos em desencadeantes. E é preciso falar que estresse, você não se alimentar direito é muito pior do que quando você tem algum alimento que desencadeia, é muito mais comum o jejum é um desencadeante forte. Jejum, inclusive, desencadeia sem ter enxaqueca. Então, se ficar em jejum prolongado, sei lá, 10 horas sem comer, vai ter uma dor de cabeça do jejum prolongado, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa, a gente coloca assim, viu, pessoal, é carinhoso, enxaquecosa. Então, a pessoa às vezes não tem enxaqueca, não é enxaquecoso, não é enxaquecosa, mas desencadeia uma dor porque ficou em jejum prolongado. Então, imagina uma pessoa que tem enxaqueca ficar 3 ou 4 horas sem se alimentar. Acaba que dá realmente uma dor de cabeça por conta disso. Mas é preciso esclarecer que muitas vezes não tem fator desencadeante, porque é o cérebro geneticamente determinado a doer.
Então ele está ali prontinho para começar a doer. Então os fatores externos eles acabam desencadeando e não são as causas, e é isso que é importante esclarecer para a população. Eu tenho por chocolate, eu tenho por não sei o quê, são desencadeantes, eles não têm força se você tiver tratado a doença, tem que tratar a enxaqueca que vai melhorar essa questão do desencadeante. Então, acho que é importante isso. Então, a gente hoje, na Sociedade Brasileira de Cefaleia Internacional, não coloca tanta força nos desencadeantes, porque é como se a gente estivesse dando muito poder para eles. Então, a gente tira um pouco esse poder e fala, trate a doença. Se você tem, aproveitando que vai entrar o Maio Bordeaux, que é o mês da combate à cefaleia no Brasil, 19 de maio sendo o dia. Se você tem mais que 3 dores de cabeça por mês, procure um neurologista. Fique nos olhos do médico, não deixe aumentar a frequência. Quanto mais frequente, é pior para tratar. Quanto mais frequente, é pior para tratar. Quanto mais ela vai ficando crônica, é mais difícil tratar. Crianças podem ter enxaqueca ou cefaleia? Pasme, 9 a 10% das crianças podem ter enxaqueca. Cefaleias também aí, febre e tal, mas só enxaqueca 10%. Quer dizer, 15% da população mundial, dá mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, 9% de crianças e adolescentes. Sim, tem tratamento, é interessante procurar para evitar que cronifique no futuro. E meninos e meninas têm proporções iguais até a adolescência. Onde na adolescência a mulher faz isso aqui, sobe 3 vezes mais. Na adolescência é a saga da mulher para ter enxaqueca, dá uma virada. Mas então, na vida adulta, a enxaqueca é mais comum no sexo feminino? Sim, na vida adulta, na fase fértil, é muito mais comum no sexo feminino. E aquela situação do período pré-menstrual ou menstrual pode servir como um desencadeante, como um start para se manifestar a enxaqueca ou não? Sim, totalmente. 70% das mulheres, 50% a 70%, desencadeia as crises de enxaqueca no período pré-menstrual ou menstrual. Então, até tem uma classificação também dessas dores. 2 dias antes do início do fluxo, durante o fluxo menstrual, é a enxaqueca menstrual. Só que ela tem que ser pior do que as outras. Ela, assim, na própria classificação, ela é mais forte, ela é pior. Porque algumas mulheres falam que é a mesma coisa, então a gente fala que ela coincidiu com o fluxo menstrual. Então ela tem que ser uma mais incapacitante, às vezes acompanhada de tensão pré-menstrual, aí essa seria enxaqueca menstrual. Essa virada não é necessariamente só por causa de hormônios, a gente fala que tem alguma coisa na biologia e na questão genética. E, assim, às vezes a mulher tem essa piora, não porque ela tem enxaqueca menstrual, ela tem uma piora de prevalência mesmo fora do período menstrual no mês, assim, durante o mês fora do período menstrual. Então tem esse componente aí de um percentual alto de mulheres com enxaqueca menstrual, mas essa piora pode ser também das crises não menstruais que a gente fala, crises que acontecem no mês sem ser pelo período menstrual. Eliana, vamos pensar agora aqui na nossa audiência, o pessoal que está nos assistindo, alguém que tem enxaqueca. E nós somos um país com um foco muito curativo, a gente quer tudo para ontem, a gente quer pegar um comprimido, pôr na boca e resolver os problemas. Eu quero que você fale um pouco sobre a prevenção das crises de enxaqueca. O que nós devemos fazer? Existem medicamentos para prevenir, nós temos que fazer uma atividade física, buscar atividade de lazer, né, se alimentar bem. Quais são os pré-requisitos para que a gente tente evitar uma crise de enxaqueca? É interessante porque eu costumo falar que a pessoa está há muito tempo com dor e aí quer solucionar de um dia para o outro. E é importante isso que você perguntou, João, porque nós precisamos diferenciar os tratamentos. Então, o tratamento da crise, o tratamento da dor aguda é uma coisa, realmente é o comprimido que vai melhorar em meia hora, 40 minutos. O tratamento preventivo, ele vai ser ao longo do tempo. É interessante colocar o tempo para o pessoal aí. Pelo menos 6 meses, mas às vezes não tem parada isso, vai depender muito. E o tratamento não farmacológico, que sempre entra na nossa questão, que eu falo que o meu tratamento, o tratamento do neurologista, do expert em dor de cabeça, é uma via de mão dupla. Se o paciente não colaborar com a questão dele e melhorar alguns hábitos de vida, só o remédio não vai conseguir melhorar. Então, é lógico que há um problema biológico, cerebral, você precisa melhorar isso no cérebro da pessoa com medicamentos, mas o estilo de vida é muito importante. Então, começando a parte do paciente, das pessoas que sofrem de enxaqueca,
Atividade física tem estudo científico mostrando que se você fizer 150 minutos de caminhada em atividade aeróbica moderada por semana, o que eles colocam ali, 50 minutos, 3 vezes na semana, melhora até 50% das crises. A Olha que frequência e a interessante. intensidade. Então, é cada vez mais isso daí, quer dizer, eu falo, se vira nos 30, pode ser 5 vezes de 30 minutos, que aí também eu acho que é possível. Ah, não gosto de musculação, tem gente que não gosta de nada. Eu falo, trate, resposta errada, que aí nessa hora incorpora a professora como médica lá, resposta errada, trate de gostar de alguma coisa vai ter que fazer, não tem como. Sem se mexer não dá. E aí essa questão de alimentação adequada, hoje é um desafio grande, inclusive para nós profissionais, a questão do sono. O sono, ele é um fator, assim, perpetuador, ele é um fator que ele, além de ser um desencadeante, ele acaba como que irritando o cérebro. E às vezes a pessoa começa a fazer crises de cefaleia, de dor de cabeça tensional, de enxaqueca, por conta de não estar dormindo bem há algum tempo, a privação do sono. Às vezes não é agudo, eu não dormi bem essa noite e não deu dor de cabeça. Mas aí não dormiu a outra, e o dia que dormiu bem deu dor. Mas não é porque foi o dia que dormiu bem, foi aquele quadro crônico que já desencadeia. Então, sono, alimentação saudável, como eu falei, não é tão preocupante a questão dos desencadeantes, mas a questão de uma alimentação não inflamatória. Então, tipo, todo mundo sabe hoje como é que se alimenta, mas até que ninguém também faz. Então, assim, é difícil. Todo mundo pega alguma dieta. Gente, dietas de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Jejum intermitente, para quem tem enxaqueca, não funciona, não dá certo. Aliás, eu acredito até que para ninguém, mas tipo assim, faz certinho porque vai ficar lá 12 horas, 18 horas, vai dar problema, vai parar no pronto-socorro. Então, não sai de jejum, não sai em jejum de casa, procure alimentar de 3 em 3 horas, atividade física e o bom sono, que é um desafio, porque parece assim, né, que nossos celulares, computadores colaboram para a gente ficar acordado o tempo inteiro. O mundo está vivendo para ficar acordado, isso não dá certo, o ser humano não combina com isso, nós temos que dormir. Aí a parte do medicamento, é uma resposta grande, vou continuar aqui. A parte sintomática é o que você falou. Eu quero um remédio, eu vou lá, tomo um remédio, passa. Então, é analgésico, é o que não é bom o pessoal ficar abusando, né? Então, tipo assim, analgésico, anti-inflamatório, triptano. Opioide não pode, tá? É bom colocar aqui já a campanha contra o opioide na enxaqueca, nas dores de cabeça, porque viciam, tornam a dor de cabeça crônica diária. Então, praticamente é contraindicado. Mas todos os analgésicos em uso contínuo têm esse potencial de fazer a dor de cabeça ficar pior, porque não são remédios feitos para uso contínuo. Então, é nisso que eu falo, o alerta tem uma dor um dia, tomou analgésico, anti-inflamatório, tem outra dor no outro dia. Quantos você tomou na semana? Então, qual que é o limite? São 10 por semana, o que eu já acho muito. 10 na semana, seja triptano, que é um específico para dor de cabeça, viu, pessoal? Eu não vou falar nomes comerciais. Tem analgésicos, tem os anti-inflamatórios, e aí 10 por semana já é muito, mas isso não causa esse potencial de tornar a dor de cabeça crônica. Então isso daí tem que pôr o pé no breque. Muito antes disso tem que procurar um médico, porque o tratamento preventivo, e aí onde o João colocou com belíssimas palavras a questão da falta de paciência das pessoas em esperar o tempo de tratamento, porque farmacologicamente os grupos de remédios que nós temos, de medicamentos, para fazer efeito preventivo demoram aí 3 a 4 semanas, então isso é fato. Não tem como a gente mudar a farmacologia, são antidepressivos, anticonvulsivantes, beta-bloqueadores. Hoje nós temos anticorpos monoclonais que são específicos, mas eles também demoram um pouquinho para efeito. Tem toxina botulínica no caso de enxaqueca crônica, tem miscelâneas, tem fitoterápicos que vão fazer efeito, mas eles demoram um pouco para fazer efeito. Então tem que ter aquela paciência, ele vai com o tempinho que vai dando, melhorando a frequência, a intensidade das crises. Alguns conseguem reverter o quadro, eu falo, quanto mais nova é a pessoa que vai tratar, alguns até desaparecem. Eu falo que os meninos antes da adolescência, às vezes, uma palavra que a gente não usa para enxaqueca porque ela é genética, é cura, mas alguns meninos curam porque eles acabam não levando para a vida adulta.
eles acabam melhorando de uma tal forma que não acabam desencadeando mais na vida adulta. Então, assim, eu aconselho que tem que tratar desde novo. Quanto menos frequência, menos problema. Quanto mais frequência de dor, e aí a intensidade vem junto e vai no pronto-socorro, e aí atrapalha, e aí a mulher quer casar, quer engravidar, e aí como é que eu vou ficar? Então, assim, quanto mais impacto na vida, a pessoa tem frustrações, é muito complicado. Quanto antes tratar, quanto menos frequência tiver, melhor. E quanto tempo tratar? Que, assim, é um negócio que... Então a gente fala assim, quem vai muito bem, obrigado, tipo esse adolescente que tá lá com 11 anos, tá chegando no estirão, 6 meses, de repente resolve o problema do garoto. Aí ele dá aquela esticada, foi para 1,80 m, você tirou o remédio em 6 meses, ele não teve mais dor. Então 6 meses seria um prazo bom, limítrofe pra gente falar quando vai bem, mas é uma alquimia baseada em ciência. Que você vai colocando mais um remédio, tirando, vendo algum fator que desencadeou, alguma coisa que a pessoa não viu que está errado na vida dela. E aí você vai ajustando. E tem pessoas que acabam que quando é crônica, que tem, sei lá, 15 dias ou mais por mês, ela acaba precisando tratar talvez até pela vida toda. Então eu acho que o tempo não importa, eu falo pergunta errada de novo. Quanto tempo eu vou tratar, doutora? Pergunta errada. Quando eu vou ficar bom? E aí, como eu vou fazer para me manter bem? Eu acho que a pergunta certa seria essa. O que eu vou fazer para me manter bem? Eliana, você disse que o tratamento envolve, uma vez identificado fatores de risco no paciente, que ele mude o hábito, de repente parar de fumar, atingir o peso ideal, ingerir menos bebida alcoólica. Mas isso é difícil de conseguir do paciente, né? O paciente quer, como o João disse, eu não quero continuar gordinho, bebendo e fumando, e eu quero que você me dê um remédio que tire com a mão. Há espaço hoje, quando eu penso em tratamento de cefaleia, não só enxaqueca, para cannabis e para terapias alternativas como a acupuntura? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, como manusear crises de enxaqueca ou de cefaleia durante a gestação? Essa pergunta da gestação é super interessante. E a questão da cannabis e da acupuntura. Sim, nós indicamos acupuntura. E assim, naquela resposta errada, você tem que achar alguma coisa que você goste. Então, não é só atividade física. Às vezes tem tensão dos músculos do pescoço, fisioterapia, acupuntura, meditação, yoga. Tem estudo em tudo isso daí. E é lógico, tem que fazer baseado em estudo para ter alguma evidência. Mas é lógico que a prática clínica também é importante. E os pacientes vão voltar, se estão mais felizes, se sentindo melhor com isso e achar uma preferência. Mas tem espaço para tudo isso. Os vícios, eu acho que cabe a nós, assim, cada vez que o paciente fala, a gente falar. Porque, tipo assim, não consegui parar de fumar, tá, mas vai tentar de novo. A gente nunca deve parar. Eu tenho uma paciente, lembrando um caso, assim, que eu lembro que foi bem marcante da atividade física, nem tinha saído esse estudo ainda, mas, assim, muito marcante, foi uma paciente minha que eu tinha escrito, assim, no prontuário dela. Tá com 12 crises por mês, eu não sei mais o que eu vou prescrever na próxima consulta. E aí, na outra consulta, ela veio, sei lá, com 5 crises por mês. E fracas, assim. Falei, o que você fez de diferente? Eu já fazia 3 anos que ela acompanhava comigo. Falou, passei a fazer a caminhada. Regularmente, 3 vezes por semana. Falei, mas faz 3 anos que eu peço para você fazer a caminhada. O que mudou? Fui no cardiologista, essa é boa. E aí ele falou que eu ia morrer. Porque eu estava com colesterol alto, eu comecei a caminhar. Aí eu acho interessante colocar isso também para o público. Por que as pessoas não têm medo de sofrer? E assim, enxaqueca, dor de cabeça é um negócio que te faz sofrer. O ser humano, ele aguenta sofrer, parece que ele não se sente numa crença de merecimento para melhorar, mas a hora que vai morrer, o bicho pega. E aí tomou uma providência. E assim, foi uma melhora incrível. Assim, eu falei... Isso foi marcante, né? Não tinha nem saído o estudo ainda. Eu falei, não, realmente fez a diferença. Falei, agora você vai continuar, porque você não quer infartar, mas melhorou a sua dor de cabeça. Então, acontece muito isso. Eu acho que acontece com hipertensão, com diabetes, o pessoal vive perigosamente, às vezes, né? Que tem que tratar doença crônica e as pessoas abusam ali e não sabem que tem que manter uma dieta, né? A questão da cannabis tem estudo em andamento, mas assim, não é uma prescrição de primeira, não tem nada ainda evidente, nível 1, de que, por exemplo, chegou anticorpos monoclonais, que é para isso, ele é específico tal, você vai utilizar uma medicação que está com estudo científico. O cannabis chegou para, assim, por outras vias, para muita coisa, então a gente tem que esperar estudo. Tem estudo na USP, tem estudo internacional que está em andamento. E assim, tem paciente que quer experimentar, você às vezes
precisa, porque tem esse direito de experimentar, mas a gente fala, não tem evidência, vamos colocar algo devagar e tal, mas assim, não é a minha primeira escolha, talvez nem a última, então assim, eu acho que tem que esperar esses estudos, porque acho que tem que ser muito bem baseado, né? Eu realmente, em ciência, não tem como a gente ficar experimentando. Se a gente for experimentar no sentido de experimentar algo que já está comprovado, e você vai então passar para o paciente explicando tudo isso daí, explicando esses detalhes. Se ainda assim o paciente quiser, aí tudo bem, mas acho que tem que ser bem detalhado isso. E da gestante? Da gestante, outra resposta. A gestante é interessante porque, assim, fiz tese de doutorado em cefaleia na gestação. E ali eu verifiquei o que acontecia na literatura mundial. 70% a 90% tem desaparecimento e melhora da dor de cabeça durante a gestação. Isso é uma tranquilidade. Mas aí, os alertas que nós temos. Quando que essa enxaqueca piora? Quando ela já não está muito bem antes. Então, tipo assim, alta frequência, 15 dias por mês ou mais com dor de cabeça, essas daí geralmente podem não ir tão bem. E a enxaqueca com aura, que é aquela que tem as estrelinhas na vista, alteração de fala, essas também podem melhorar menos na gestação, porque é duro fazer aura na gestação, que a gente acha que está acontecendo um evento vascular. Explicando com mais detalhes. Enxaqueca com aura é aquela enxaqueca que tem aquele zigue-zague na vista, é uma coisa que dura ali meia hora, ou alteração com sensibilidade alterada, ou então alteração de fala. Essa pessoa que tem enxaqueca com aura já tem outros riscos, inclusive da parte vascular, então nós, inclusive, precisamos alertar sempre que se estiver tomando uma pílula contraceptiva combinada, precisa mudar o método contraceptivo. Tem um risco pequeno, mas existente, de acidente vascular cerebral. Quando engravida, pode ser que essa dor não melhore muito, mas assim, o ginecologista, o neurologista, na hora que vê uma enxaqueca com aura na gestação, fala, meu Deus, será que é uma pré-eclâmpsia? Será que está com a pressão alta? Eu tenho que fazer o pré-natal e acompanhar. E eu falo assim, tem que ter um neurologista se você tem dor de cabeça, enxaqueca com aura, porque tem luz no fim do túnel, tem tratamento. Então, nossa, 70% melhora, com aura não melhora, com aura tem mais risco, o que eu faço, né? Tô grávida, tô morrendo de dor de cabeça. Então, assim, procura que nós temos tabelas de risco de medicamento para poder estar prescrevendo. Algumas vitaminas são seguras, não tem muita coisa, mas tem algumas coisas assim que podem ser feitas. E aí entra o que o Eduardo falou. Acupuntura, meditação, yoga. E eu faço, e também a USP e alguns colegas fazem o bloqueio anestésico na região occipital, que a lidocaína pode ser feita. E aí a gente associa e melhora bastante, porque é atrás o bloqueio, mas ele consegue chegar até na frente, ele alivia, porque também tem umas tensões musculares, umas mudanças de postura que acabam desencadeando a crise, e com os bloqueios anestésicos melhora bastante também. E outras, às vezes, medidas não medicamentosas aí, gelo no local, repousar, diminui o ritmo de trabalho. Eu tô com algumas médicas e psicólogas grávidas, elas falaram, agora eu trabalho normal. Porque o ritmo é tão louco, e aí elas falaram, quero manter isso depois que tiver a criança, porque melhorou. Eliana, eu quero entrar num tema um pouco delicado. Talvez muita gente que esteja assistindo vai se identificar com isso, e por preconceito, por vergonha, nunca tenha ido procurar ajuda. Então talvez a sua resposta vai trazer assim, um alento, vai trazer uma luz no fim do túnel para várias pessoas. Existe uma cefaleia que ela é relacionada ao orgasmo. Quando a pessoa tem um orgasmo, ela tem uma cefaleia insuportável. É a chamada cefaleia orgástica. Isso existe? Isso é real? O que nós temos que fazer se caso isso aconteça? Essa cefaleia é interessante porque ela acontece, ela é classificada, então ela existe, ela é classificada no item 4 da classificação. Só para o pessoal entender, o item 1 é a enxaqueca, ela aparece como a vedete, ela é a principal ali, ela ganha o Oscar. A segunda é a tipo tensão, que é a comum. A terceira, teve agora o dia de comemoração do combate, que foi 21 de março, que foi a cefaleia em salvas, que acontece mais em homens. E eu sei que eu peguei no pé, não, naquela época até que não, mas eu pego no pé lá na faculdade com relação a essa cefaleia também, para identificar que ela é diferente. E o item 4 tem várias dores que são primárias, quer dizer, elas se explicam por elas, mas algumas tem que investigar. E ali tem idiopática, enfacada, do estímulo frio, elas são todas meio esquizoides, né? Assim, toma um negócio gelado, sente dor, dá uma pontada súbita, não tem mais nada. Então são essas dores ali meio diferentes, mas que são benignas.
e entra a cefaleia orgástica. E aí a pessoa leva um belo de um susto, porque realmente pode ser um pouco antes, durante ou logo imediatamente após. Aquilo corta o ato na hora e é muito forte, às vezes se prolonga até o dia seguinte. Então fica assim, uma dor muito forte, parece que vai explodir a cabeça com náuseas. Tem gente que chega até a perder a consciência. Eu tive relato disso. O que acontece? Essa dor, na maioria das vezes, ali ela está classificada como primária. O pessoal tem tratamento, só que precisa fazer um exame para descartar o aneurisma ou alguma causa vascular, porque você às vezes tem que descartar um problema do vaso mesmo, seja um aneurisma cerebral e tal. Até hoje, todo mundo que eu investiguei deu 0, ninguém teve nenhum problema secundário mais grave. E tem tratamento com indometacina, com beta-bloqueador. Você experimenta um tratamento preventivo, ela melhora. Às vezes, as pessoas têm enxaqueca associado. E às vezes melhora tratando a enxaqueca também. Então tem tratamento, tem como prevenir. E sim, João, as pessoas têm vergonha de falar, às vezes. Então eu acho assim, que precisa procurar, faz a consulta sozinho. Consulta é um ato médico só do paciente com o médico. Não precisa levar acompanhante, falar o que está acontecendo, investigar e ter o tratamento e ser feliz. Essa é a ideia em relação ao tratamento de todas as dores de cabeça. Perfeito. Eliana, se nós levarmos em consideração que Catanduva é o centro de uma micro-região de 19 municípios, que quando tem um problema mais sério, utilizam o SUS ou os convênios e vêm para cá. Muito comum, até na época do internato, a gente fazer uma combinação. Usava glicose, um corticoide e um analgésico. Isso tirava a dor de, 98% dos pacientes. E os pacientes aprendem isso. Qual que é o perigo de um município pequeno, alguém que chega contando, eu tenho uma dor de cabeça e aquela injeçãozinha na veia melhora. Que tipo de cuidado a gente tem que ter para aquele colega médico não simplesmente só prescrever e que sinais de alerta, tanto para o paciente ou para o cuidador, que podem ficar evidentes de que, isso não é somente uma cefaleia ou uma enxaqueca. Existe alguma dica aí? Isso entra como aquele tema que a gente fala, cefaleia no PS, cefaleia no pronto atendimento. É super interessante porque os sinais de alerta que eu pego muito no pé dos alunos, porque eu acho que o clínico tem que saber isso. A pessoa que faz pronto-socorro tem que saber quais são os sinais de alerta. Eu descartando sinais de alerta, eu vou tratar como enxaqueca, tensional ou salvas, sendo que as salvas é oxigênio, né? Isso que é interessante, é um monte de oxigênio para melhorar. Então, assim, sinais de alerta, você vai descartar esses sinais de alerta para poder, não medicar como você falou, só medicar como você falou é complicado, porque você precisa fazer a anamnese. Na anamnese você vai ver se tem sinais de alerta de que aquilo não seja enxaqueca. Então, vamos lá, pior cefaleia da vida. É um alerta, porque a pessoa que tem enxaqueca, ela vai chegar sempre com o mesmo padrão. Eu também, nisso daí eu coloco aqui um exemplo. Tem paciente que sempre é a pior. Você tem que fazer também esse histórico. Ela sempre fala que é a pior, né? Porque senão você também faz muito exame de imagem, como eu falei. Mas esse é um momento, né? Eu falo, pronto-socorro é um momento em que você tem que ver se não está numa causa vascular e tudo mais. Aí cefaleia com febre, com rigidez de nuca, não tem o que discutir. Alteração de fundo de olho, aqui eu não vou colocar o nosso problema do clínico fazer fundo de olho, mas se a gente tivesse como fazer, era muito interessante. Porque alteração de fundo de olho você tem sempre que fazer um exame de imagem, mas a gente não tem condições, não é só aqui em Catanduva, é no Brasil inteiro, talvez até em outros locais do mundo, que o clínico saiba fazer uma fundoscopia, complicado. E aí, na dúvida, você acaba pedindo a imagem, para ver se não tem desvio de linha média para colher o líquor. Mas se tiver rigidez de nuca, um quadro típico de meningite, você tem que colher o líquor. Aí cefaleia, sinal neurológico, déficit motor, sensibilidade alterada, crise epilética. Tem que fazer algum exame de imagem. O paciente já tem história de, um tratamento de câncer, ou tem um tratamento teve tratamento de alguma virose ali importante, pode fazer um AVC. Ou tem um histórico de epilepsia, de repente não fez a crise epilética, mas chegou com muita dor de cabeça, tem essas malformações cerebrais, também precisaria. A gente fala, nesse caso, pedir avaliação do neurologista, né? Porque aí ele vai resolver se precisa internar ou se vai fazer um exame de imagem ali. Cefaleia que acorda o paciente à noite, é interessante essa. Às vezes essa daí não vai para pronto-socorro, mas o paciente está lá dormindo e não é que ele acordou e está com dor, ele é acordado pela dor.
Nós temos enxaqueca que faz isso, mas até a gente descartar, ter uma certeza de que não é um mecanismo de alteração de pressão intracraniana, a gente precisa descartar. E outras causas mais catastróficas que acontecem às vezes no pronto-socorro são essas encefalites, essas confusões mentais que acontecem ali. Uma bem comum assim, no pronto-socorro, no nosso dia a dia até que não, mas uma doença, que é a hipertensão arterial, ela pode dar encefalopatia hipertensiva. E é interessante até colocar esse esclarecimento. A pressão só causa dor se ela tiver 18 a máxima ou 12 a mínima. Se for menos que isso, na verdade, então foi a dor de cabeça que aumentou a pressão. Então, quando tiver isso aí, pode ser uma encefalopatia hipertensiva, 20 por 14. Então, às vezes só a encefalopatia, se ele não teve um AVC, ele vai ter. E aí, mudança de padrões de dor, é o mesmo padrão? Por isso que eu falo, a paciência da anamnese, pessoal, no caso, o quadro clínico do paciente, a conversa que o médico tem com o paciente, me falou anamnese aqui. Então, assim, aquela história clínica é super importante para mostrar esses sinais de alerta. Aí, se tiver que fazer um exame de imagem, também pode fazer analgesia enquanto o paciente espera, mas você não vai tratar aquilo como dor de cabeça primária, como dor de cabeça tipo enxaqueca. Vai ter que investigar, talvez internar e aí tratar a causa. Se não, tem o protocolo. O protocolo hoje não é muito corticoide mais. Porque o certo é você hidratar o paciente, muitas vezes tem náusea na enxaqueca, aí você faz a dipirona com um antiemético. Aí, de repente, não passou, você pode fazer o cetoprofeno. Aí não passou, você pode fazer o clorpromazina, que é para evitar o opioide, o bendito do tramadol. E aí você tem que não fazer morfina. Então a clorpromazina é algo que eu vou aproveitar e colocar aqui, que eu sei que é para o leigo, mas para os clínicos, clorpromazina é um negócio muito bom para tirar da dor de cabeça sem causar esse problema de vício. Então é 0,1 miligrama por quilo, dá mais ou menos assim, a ampola tem 25 miligramas, você usa 5 miligramas. Até 10 miligramas, é 2 ml, 1 ml, e é intramuscular hoje em dia. Só que hidrata o paciente, porque ele fica hipotenso e dá um problemão. Aí você pode, por último, o corticoide ficou meio embaixo, ficou meio por último, mas você pode recrutar o corticoide. Só que hospitais assim de convênio podem até usar um sumatriptano injetável, que também dizem que é um espetáculo. O paciente que salva, que eu já tenho, que utiliza, que pode ser feito em casa, mas tem que ser com prescrição médica, corta em 10 minutos. Eliana, tem muitos pacientes, né? Existe aquela crença de que se alguém tem uma determinada doença na família, outras pessoas vão ter. Claro que a gente sabe que existe o contexto hereditário e tudo mais. Mas do ponto de vista de tumor cerebral, vamos falar o que o pessoal gosta de saber. Tumor cerebral e aneurisma. Se eu tive alguém na minha família com alguma dessas doenças, qual a probabilidade de eu ter? Existe correlação genética? Não tem nenhuma relação? Existe algum protocolo de rastreamento que tem que ser cumprido? Como que procede? É interessante porque até um tempo atrás o aneurisma não precisava ser investigado, hoje sim. Mas assim, mesmo nos descendentes que não tenham dor de cabeça. Então, tipo assim, não precisa ter dor de cabeça no caso de investigar o aneurisma. Hoje é muito fácil fazer uma angiorressonância, então hoje tem esse lance genético. Teve um familiar que morreu de hemorragia e foi por um aneurisma cerebral. É bom os membros da família, os filhos, fazerem um exame? Sim. Com a angiorressonância, que é sem contraste, é uma beleza, dá para fazer essa investigação facilmente. Você tria e fica tranquilo. Agora, nem toda dor de cabeça, aliás, a grande maioria, 99%, não é um aneurisma. Então, sempre tem algum sinal de alerta, né? Voltando um pouquinho, em que essa dor que o paciente sentiu nesse dia, nesse famigerado dia ali, ele não pôde contar o que foi diferente. Alguns não voltam para contar, outros não têm oportunidade nem de se lembrar, porque tem até amnésia nesse dia, acabam esquecendo, né? Passam por uma cirurgia. Mas assim, isso é interessante de alertar, que o João fez uma pergunta interessante no sentido assim, são 99% de chance de ser uma dor de cabeça primária e 1% ou 2% de chance de ser uma causa nebulosa, uma causa como um tumor cerebral. Agora, tumor cerebral não é genético. Então, tipo assim, teve um amigo, teve o primo, teve não sei quem que teve tumor cerebral. Será que a minha dor de cabeça é... Então, não é. Quer dizer, se você preencher esses critérios, não tem como ser, porque não é genético. O aneurisma tem esse lance de investigar, mas mesmo sem dor de cabeça. E não é coisa assim, é dos últimos anos. E as dores de cabeça de enxaqueca são muito comuns, as tensionais também, a enxaqueca genética.
Então, há enxaqueca genética. Então, assim, meu pai tinha dor de cabeça. Será que era enxaqueca? Provavelmente era. Que você pega, assim, né, alguém que... eu não sei se tinha alguém da família. Às vezes você não acha um antecedente familiar, mas às vezes você encontra facilmente. Então, é uma genética complexa, mas sim, enxaqueca como doença é genética. Liana, uma paciente que já tinha enxaqueca, tem Covid. Qual foi o impacto do Covid na história de enxaquecas? Porque, por ser uma doença nova, muita coisa se especula, né? Ele tá assim porque ele teve Covid. Isso aconteceu pós-Covid, né? Então, o que tem de verdade, no sentido de o Covid exacerba as crises de enxaqueca? Ele influencia em alguém que já tinha enxaqueca e agora passou por Covid? Não, ele não consegue causar, ou pelo menos não se conseguiu comprovar que o Covid trouxe algum tipo de transformação. O que você tem para contar para gente? Naquela época, 2020 e 2021, a gente queimou os exames complementares por conta de que todas as áreas tiveram algumas complicações. E realmente, assim, o que acontece é que você tinha que investigar a dor de cabeça secundária. Aquela história que nós falamos ali, sinal de alerta para uma trombose, que o vírus era trombogênico e tudo mais. E realmente fizemos ressonância e tal, em quem piorava da dor. Então, assim, tem gente que tinha, então tem cenários diferentes. Tem gente que apresentava dor de cabeça antes, aí piorou durante a virose aguda, depois melhorou, não precisava investigar, porque virose, pessoal, causa dor de cabeça. Tipo assim, é uma causa de dor. E aí a dengue também faz isso, a zika também faz isso, a gripe faz isso. Então, assim, depois que passa, melhora. O duro é ficar depois com a dor crônica. Dengue também faz isso, com dor crônica depois, piorando a enxaqueca. Então, tem pessoas que tinha antes, piorava durante, mantinha essa piora depois, tem que investigar. Mas aí, quando descartava todos os exames, piorou a enxaqueca do paciente. Então, tratamento, intensificação de tratamento preventivo. Então, existe isso. Houve uma melhora também no decorrer, e até tem um estudo que mostrava lá. 3 meses, as pessoas fizeram muita dor de cabeça. 6 meses, a curva já caiu. Então, já ficou quase normal. Aí depois nós tivemos um cenário de que abriu dor de cabeça pela primeira vez. Aí não tem como não investigar. Então não tinha dor de cabeça antes, abriu dor de cabeça, continuou com dor de cabeça. Aí a gente fala que é uma dor de cabeça, chama crônica diária persistente. Vem naquele item 4 também. Ela é primária, mas a gente não concorda muito que ela seja primária. Ela aconteceu na vigência de uma ocorrência, não necessariamente uma virose. E começa pela primeira vez. E aí a pessoa conta o dia, a hora que começou e não passa mais. Ela é também chata de tratar, você descarta a hipertensão intracraniana, descarta a parte vascular, e aí fica lá aquela dor de cabeça crônica. A gente não chega a classificar como enxaqueca, mas é como dor de cabeça crônica. E tem que fazer tratamento preventivo com essas medicações que melhoram também o mecanismo de dor. É chato. Eu acho assim, no 2021, bastante casos de Covid que cursaram com dor de cabeça que pioraram. Já as versões mais assim de 22, 23 já diminuíram bem. E eu já peguei até esse ano, 24, pessoas que pioraram, mas que já estão melhorando. Não deu mais assim uma coisa tão gritante. Cheguei até a investigar uma das pacientes para ver se não era uma trombose venosa, que paciente jovem com muita dor de cabeça e vômitos. Não deu nada, já entrei com analgesia, porque aí você pode fazer uma analgesia desses que eu falei que não é para tomar direto, viu, gente? Não é para tomar. Mas por uns 5, 7 dias para dar aquela melhora e depois seguir bem e feliz, sem dor. Então, assim, que melhorou também e seguiu em frente. Aí é legal fazer corticoide. Esse caso dessas dores que pioram, corticoide por uns 3, 4, 5 dias é muito legal. E gabapentina é legal também. Porque é mais assim, uma pegada de, que nem fibromialgia, que nem uma dor crônica. Não se automediquem. Deixa pro médico. Tem uma situação, uma doença que gera também dor de cabeça, que eu acredito que todo mundo fica de cabelo em pé quando fala dela, que é a meningite. Existem 2 tipos de meningite? 3, 4, como que é? Muitas. Explica pra gente. Assim, as mais comuns seriam as meningites bacterianas e virais, com certeza. E aí tem outros micro-organismos, né, no caso bacterianos mesmo, como a tuberculose e tal, que seriam algumas meningites, meningoencefalites mais complicadas. As virais é interessante, porque essa fase que nós estamos vivendo agora, pode aparecer algumas meningites virais. Para tranquilizar o pessoal, elas vão bem, porque não sendo herpes zoster, né, não sendo herpes. Porque assim, no geral elas acabam indo bem, que seria por arbovirose, seja dengue. Esse período que a gente vive agora com muita virose pode ter alguns surtos de meningites virais e que tem lá dor de cabeça, mal-estar, febre. Você colhe o líquido cefalorraquidiano, pessoal, aquele líquido da espinha,
e ele vem ali com um percentual de uma célula que a gente não tem como errar que aquilo é por conta de ser um vírus. Então, geralmente tomamos as medidas, tem que ficar internado, tem as medidas de hidratação, mas nós sabemos que esse tipo vai muito bem, sai completamente sem sequelas. Perigosas são as meningites bacterianas. Porque aí tem lá meningococo, pneumococo, hemófilos, precisa tratar com antibactericida importante, potente, os esquemas mudam ali de acordo com os protocolos governamentais, que são muito úteis, né? E precisa tomar providência rápido. Então, pensou em meningite, tem que descartar ou confirmar, entrar com todas as medidas, isolar, sai do isolamento depois, faz o protocolo de proteção dos familiares e tudo mais. Essas nós não estamos tendo no momento, estou falando até por conta lá da enfermaria. Está mais com encefalites agora, então tem algumas que a gente suspeita do herpes, que o herpes zoster é o vírus da catapora, mas é aquelas lesões que vocês às vezes apresentam à população, que é no intercostal, aquelas lesões bolhosas em alguma outra área. Aquele vírus ele pode fazer meningite, é uma meningite grave, que tem um tratamento específico e que precisa, assim, você pensou, você entrou com a Ciclovir, porque você pensou, entra que você tira o paciente da sequela, depois você viu que não era, você tira a medicação, é melhor. Então já entra, já faz essa prevenção. E tem as outras aí que são mais difíceis, aí entra a AIDS, aí entra toxoplasmose, aí entra outras causas mais raras, mas no geral é isso aí. Eu quero tranquilizar na questão assim, tome providência, procure pronto atendimento, mas se for viral é mais tranquilo e geralmente seu filho, sua filha vai sair sem sequelas. Mas procure, porque tem que internar. Ficar uma semana, é difícil, tem que rezar, porque fica uma semana no hospital. No dia seguinte a pessoa está ótima já, porque você toma as providências, mas tem que permanecer ali em internação hospitalar por uma semana. Eu queria fazer uma pergunta aqui de economia da saúde. Existe algum estudo que conta o impacto que tem pacientes com enxaqueca com relação à falta ao trabalho? Porque você descreveu bem. Você ter uma enxaqueca é algo, pelo menos naquele momento, incapacitante. A luz te incomoda, o barulho te incomoda, como que você vai se relacionar num trabalho? Existe alguma coisa nesse sentido de calcular o quanto essas pessoas deixam de produzir ou faltam ao trabalho? Isso aí que você está falando é o custo indireto, que a gente fala da enxaqueca, das dores de cabeça. Porque custo direto, a pessoa fala assim, eu fui lá, comprei o remédio, eu estou gastando. Isso é o custo direto. Fui lá, o médico me passou tal remédio, eu gasto tanto por mês, seja analgésico e tal. O custo indireto é todo esse impacto que é na vida da pessoa e na sociedade. Estados Unidos adora esse tipo, a Europa também, tem lá em euros, é até difícil para a gente entender, eu não vou saber falar exatamente assim os valores, mas em euros tem esse cálculo, um dia de serviço perdido na semana, dá milhões de dólares perdidos na economia americana. E tem euros também que eles fazem ali, então são uns estudos bem complexos de fazer. Nós temos um grupo brasileiro tentando fazer esse mapeamento para nós aqui. Então já tem um cálculo do SUS, que eu cheguei a apresentar um dia, olhar assim a questão, e a gente fica impactado, porque assim, mesmo sendo nossos reais brasileiros, é algo importante, porque você vê o gasto do próprio sistema único, porque não é um gasto só do paciente, e um gasto somente também do hospital, ou da própria farmácia ali, mas eles tentaram fazer isso aí das farmácias, do SUS, mesmo que seja com amitriptilina, com nortriptilina, que é o que nós temos ali, e já eu achei que foi um impacto assim, importante, já foi um custo alto, e tem um grupo lá que é o do Mário Pérez em São Paulo, que ele estuda muito essa parte epidemiológica, ele tem mapeado algumas coisas nas empresas brasileiras. Sabe o que é difícil estudar nas empresas brasileiras? Eu vou até colocar mais um tema que eu não sei se foi colocado aí, o estigma, o preconceito. A pessoa tem vergonha de falar que tem enxaqueca, ela tem medo de falar. Eu tentei fazer um questionário uma vez na Itamaraty, aquela empresa que tinha. E aí eles não respondiam para os alunos. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eles não querem falar que tem enxaqueca, eles estão com medo de sofrer represália. Esse também é um impacto. Isso também, se a gente for, vira um custo. E é um custo, assim, na parte moral. Então, tem esse custo, a parte do estigma. Então, eles não querem falar que tem enxaqueca. Eu não consegui levar o trabalho em frente. Mas a gente tem tentado fazer de uma forma que as pessoas se sintam melhor, de ter sigilo. Mas mesmo a gente falando do sigilo, eles acabaram não respondendo aquela vez. E o grupo do Mário Pérez, que é Albert Einstein e tal, eles têm mapeado e eles têm alguns muito interessantes. E não é só no custo, é na questão assim... Quanto que impacta na vida social? 46% responde que perdeu algum compromisso de lazer.
50% queriam ser melhores pais. Tem coisa assim muito... A gente fica impressionado de ver. Entendi. Você viu o tempo passar? Não, nem percebi, viu? Pois é. Quando o papo é bom, Ah, a gente não o percebe. tempo voa. E infelizmente já temos que finalizar mais um episódio. Mas Foi eu muito acho bom, que hein? podia convidar a Eliana para uma outra Com oportunidade. certeza. E ela fala bem, né? Muito bem, muito bem. Professora, né? Foi minha professora. Por isso que eu saí um médico assim. Médicos excelentes Todo mundo aqui. sabe. Somos famequenses com muito orgulho. Ah, Com certeza, com certeza. Eliana, nós agradecemos muito a sua participação, a maneira clara, direta, objetiva que você conseguiu responder à audiência e com certeza desmistificou muita coisa, né? Trouxe muita informação nova, de forma correta, e isso com certeza só ajuda, né? Com certeza, Eliana. Muito obrigado. Sim, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Só temos a agradecer. E para finalizar, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Laboratório Santa Rita e Mercavejo. E pedir para nossa audiência ir lá visitar o nosso site, é www.antesdaconsulta.com. Lá nós temos o link do YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Vocês vão poder assistir todos esses episódios quantas vezes quiserem. Tá certo, gente? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!